Olá pessoal, tudo bem? Mário Winner, mais um vídeo. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos ao canal, tá bom? Nesse vídeo de hoje, a gente desceu aqui para o P&D, né, para fazer um vídeo que vai ser uma espécie de mini consultoria para uma pessoa da nossa audiência, uma pessoa que faz parte da nossa audiência, assim como você que está aí assistindo a gente, tá bom? Então vamos lá. A pessoa é o Lauro, tá? A pessoa que pediu esse vídeo é o Lauro. Ele é de Fortaleza, no Ceará, tá? Acompanha a gente há 2 anos já. Então, o Lauro diz o seguinte: ele diz, Mário, me chamo Lauro, moro em Fortaleza, Ceará. Gostaria que fizesse um vídeo para me ajudar a começar um negócio. Te acompanho há 2 anos e o Sorvete Expresso me conquistou graças a você para empreender. E agora tenho uma chance, né? Consegui um espaço de 1,60 m por 1,60 m na Galeria de Eletrônicos, um lugar muito movimentado aqui na cidade, tipo Santa Efigênia, aí em São Paulo. Sei que essa é uma chance única de começar a mudar minha vida, principalmente financeira, ele coloca kkkk, principalmente vida financeira. A questão é, o espaço é bem pequeno, né? Realmente é 1,60 m por 1,60 m, né? O espaço é bem pequeno, mas passa 4.000 pessoas por dia e não dá para fazer muitas opções, né? O que faço, como faço e quando faço, ele coloca kkkk. Muito obrigado desde já. Abraço e parabéns. Você merece seu sucesso. Bom, vamos lá, gente. Muito obrigado, Lauro. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por acompanhar a gente esse tempo todo aí já, tá? Muito obrigado pela felicitação, né? Vocês que fazem a gente crescer aqui e ter mais empolgação, ter mais ânimo e mais estímulo para continuar esse trabalho aqui. Bom, esse trabalho de divulgação e de fomento ao empreendedorismo, tá bom? Então vamos lá, vamos responder essa questão do Lauro. Na verdade não é uma questão, né? Esse vídeo vai acabar sendo aí praticamente uma mini consultoria aberta aqui para todos vocês, tá bom? Então vamos lá, bora pro vídeo. É isso aí, pessoal. Então vamos lá, vamos responder aí o Lauro, vamos prestar essa mini consultoria aí pro Lauro lá de Fortaleza, no Ceará, certo? Vamos lá. Primeiro a gente sempre começa fazendo uma análise, né? Então, o que a gente tem para analisar de dados aqui que foram passados pelo Lauro, que faz parte aí da nossa audiência, assim como você que está assistindo aqui também. Ele tem uma verba de R$ 24.000 apenas para investir nesse negócio. Apareceu uma oportunidade para ele de montar talvez um quiosque de 1,60 por 1,60. É muito pequeno, realmente, é muito pequeno. Tá? Ele tem uma verba de R$ 24.000 e não quer parcelar nada, ou seja, ele tem que começar o negócio, ele tem que começar a operar e a fazer dinheiro, né, fazer liquidez real mesmo, com esses R$ 24.000. Então ele pergunta aqui o que fazer, como fazer e quando fazer. A outra coisa importante que ele deu de informação aqui, essa galeria aí, esse centro comercial onde ele vai estar, tem um fluxo diário de 4.000 pessoas, tá? Isso é uma informação muito relevante, tá? Porque vamos começar o seguinte, a primeira análise que a gente faz com relação a uma possível projeção de faturamento vai estar baseada nesse fluxo de pessoas. Então, imaginando um fluxo de pessoas de 4.000 pessoas dia, a gente entende que ele vai ter uma conversão, sei lá, se você pegar a conversão de mercado, que é padrão, é de 4%. A conversão da Mais Sorvetes, por exemplo, é de 9 a 15%. Aí então, a gente, como eu sempre faço as coisas baseado num cenário não tão otimista, eu gosto de fazer o planejamento, principalmente planejamento financeiro, eu faço ele sempre com uma projeção não tão otimista, tá bom? Para ter surpresa boa, né? Então, eu faria uma projeção baseado numa conversão de 2,5% aproximadamente, ou seja, ainda abaixo, abaixo dos 4%, que é o normal do mercado, que é o normal de qualquer lugar, de qualquer empreendimento, tá? Que é 4%, eu ainda faria abaixo, faria cerca de 2,5%, o que daria uma média de 100 tickets por dia, tá? 100 tickets por dia. Então vamos lá, vamos guardar essa informação. A gente tem aí pelo menos uns 100 tickets por dia. E isso é chutando bem baixo, é trabalhando no piso, é trabalhando, sei lá, talvez o pior cenário possível, tá? Para uma operação dessa. Então, o que eu faria, né? Eu sempre gosto de, quando alguém me pede alguma
informação desse tipo, no caso desse, é praticamente uma consultoria, eu gosto de tratar sempre como se fosse um negócio que eu fosse colocar para funcionar, tá certo? Então aqui, vamos lá. Lauro, eu, Mário, faria o seguinte. Primeiro vamos analisar. Você tem lá um espaço de 1,60 por 1,60. Então, eu já faria um quiosque. Dentro da galeria é recoberto, tá? O jeito mais fácil e mais barato de colocar alguma estrutura para funcionar é através de um quiosque feito de madeira mesmo, de MDF, que é barato, tá bom? Então vamos lá, pensando na sua verba, você tem uma verba de apenas R$24 mil. Não quer parcelar nada, tá bom? Dá para fazer? Dá para fazer sim, tá bom? O que eu faria? Eu desci aqui no P&D para mostrar algumas coisas e ilustrar o que eu faria para ficar mais fácil de entender, tá bom? Então vamos lá, o que eu faria? Uma operação monoproduto é o que eu sempre falo para quem está com pouco dinheiro e para quem quer começar num espaço onde ele consiga um lugar mais barato, tá? Uma coisa que ele não colocou aqui, o Lauro não colocou o valor de aluguel que ele vai pagar, né? Ele não colocou o valor de aluguel, mas, enfim, independente do aluguel que ele vai pagar, esse aluguel ele tem que estar dentro dessa faixa aí, pelo menos da faixa mínima, tá? Ele vai ter 100 tickets por dia, então vamos ver quanto que esses 100 tickets por dia pode dar com uma operação ou outra, tá? No meu caso aqui, se fosse eu fazendo isso, eu ia fazer o seguinte. Eu ia, com R$24 mil, comprar uma máquina dessa daqui, tá? Eu compraria uma máquina dessa aqui, que é uma 520, uma máquina de balcão, né? Essa máquina à vista, ela tá R$17 mil, tá bom? Então, R$17 mil na máquina, pagando à vista. Eu compraria aqui um batedor para milkshake, certo? Um batedor para milkshake. Batedor de milkshake você encontra no mercado de R$800 até 2.500, você encontra várias opções boas para trabalhar, tá? De 500 watts, 800 watts, tá bom? Que dá para você trabalhar bem, dá para você atender bem e sem ter grandes surpresas aí, tá bom? Então, um batedor de milkshake, tá? De 800 a 2.500 reais você vai encontrar. Uma coisa importante, ele está numa galeria, né? Como ele está numa galeria, tem que ver como que é a questão elétrica, né, de alimentação aí dessa galeria, se essa corrente ela é estável, tá? Na maioria dos casos não é. Se não for, é bom ele ter um estabilizador de frequência, tá? Para ligar a máquina dele. Eu uso esse daqui, JNG, tá? JNG de 5 kVA para esse equipamento aqui, ou para uma 425, ou para uma 435 também, pode ser, ou qualquer máquina similar, pode ser um desse daqui de 5 kVA, tá bom? Então a gente está falando do equipamento aqui JNG, não é um equipamento tão caro, você vai pagar aí de R$1.700, R$1.800 no Mercado Livre, você encontra fácil, tá bom? Então, máquina, batedor de milkshake, né? E aqui um estabilizador. Para que serve o estabilizador? Para ele manter a alimentação da máquina cravada no 220. Porque como você vai estar em um lugar bem movimentado, né? A máquina é uma máquina não chega a ser de média produção, tá? Essa máquina é uma máquina de baixa produção, tá bom? Com esse valor você só consegue comprar um equipamento desse. E equipamento inferior a esse, você não consegue trabalhar com sorvete expresso com qualidade, tá bom? Então, essa é a melhor configuração para o orçamento capital que você tem. E é o que eu faria, tá bom? Se fosse uma operação minha. Então, aí compraria máquina, batedor, certo? O estabilizador para garantir que o equipamento esteja cravado no 220 para você ter mais punch, ter mais tração no negócio, não ficar perdendo tempo com a máquina desarmando por causa de tensão, tá? Aí outra coisa aqui, compraria utensílios, então eu não vou me ater a utensílios, mas utensílios é basicamente colherzinha de policarbonato, cuba para colocar cobertura premium, tá? Eu já vou explicar essa parte do mix de produtos, tá bom? Então aí é o seguinte, ó, o que mais você compraria? Para você montar esse quiosque, tá? Você pagaria um marceneiro? Não, porque você tá com um valor reduzido aí para investir. Mas, cara, para você montar um quiosque de 1,60 por 1,60 é uma coisa que você mesmo faz. Você vai numa casa de madeira aí que vende MDF, que vende, enfim, qualquer coisa parecida, você compra lá. Nesse caso aqui, ó, 1,60 por 1,60, você consegue fazer esse quiosque com 2 chapas de MDF. Então, se você comprar 2 chapas boas de MDF de 18 milímetros, que é um pouco mais grossa, você vai pagar R$440, R$220 em cada chapa de MDF, tá? Ela já formicada branca. Você já pode pedir para cortar no tamanho. Ou seja, ele já vai entregar para você, a fábrica lá, o fornecedor,
ele já vai entregar o MDF para você cortado no tamanho, tipo 1,60 por 1, 1,60 por 1, 1,60 por 1, para você fechar um quadradinho ali e montar um quiosque. As sobras dessa chapa, você corta no tamanho para fazer a bancadinha, para fazer um aparador, para fazer, enfim, o que der para fazer ali, para fazer uma porta, né, para cortar e montar uma porta. É coisa muito simples que qualquer pessoa faz, tá bom? Compra um kitzinho de parafuso para você parafusar, montar tudo ali, é como um móvel, não tem nenhum segredo. E depois você vai adesivar tudo, qualquer imperfeição que ficar vai ser coberta por uma comunicação visual que você faça, tá bom? Então, cara, a gente está falando de R$ 440 e talvez um pouquinho mais aí de parafuso, bucha, cantoneira, para você prender tudo ali. A gente está falando de um investimento muito baixo, tá? MDF R$ 440, mais uns 50, R$ 60 de parafuso, bucha e engatador. É coisa muito simples mesmo, tá bom? Aí, para você montar a parte de dentro ali, você não precisa montar o armário de MDF, até porque você talvez não tenha esse conhecimento, né? Mas você pode ir numa casa de material de construção e comprar um buffet, um armarinho com pia, coisa pequenininha, tá? Eu olhei um aqui na internet só para ter noção do investimento para te passar. Um armarinho tipo um buffetzinho e um outro armarinho com uma piazinha para você montar, colocar um reservatório embaixo, um galão em cima para pegar água de torneira elétrica, tá? Alguma coisa assim. O investimento seria de R$ 600. Ou seja, com R$ 1.000 praticamente aqui, ó, 600 mais 440, com praticamente R$ 1.000 você tem o seu quiosque montado. Tá? A parte estrutural ali do quiosque. Tem o quiosque fechado e você tem lá um bifezinho e uma piazinha. Ponto, final. Acabou, tá? Esse bifezinho, a bancada dele vai servir para você colocar algumas coisas como o dispenser, como o batedor, como o móvelzinho para você instalar as cubas, ali, um suporte, ou você pode instalar as cubas no próprio móvel, tá bom? E a máquina você vai fazer uma estrutura, uma estrutura tubular, que qualquer serralheiro faz para você por 50, R$ 100, e você vai engatar a máquina em cima ali, uma estrutura com um tubo galvanizado de 60-40 na parede 1,11 ou 1/5, que já é um pouquinho mais grossa, para aguentar o peso da máquina, tá? Porque essa máquina ela pesa 90 kg, 92 kg, se eu não me engano. Tá bom? Então, pronto, você tem a máquina no lugar, na altura certa para você operar, você tem um bifezinho para você fazer a preparação ali, e você tem uma piazinha que pode ser minúscula, igual essa que eu vi aqui, uma piazinha que pode ser minúscula só mesmo para você ter um manuseio com água ali, que é muito pouco, assim, é quase raro de você usar na operação. Somente você vai usar mesmo quando for lavar o equipamento, tá bom? Aí você tem a adesivação do quiosque. Esse quiosque você vai adesivar ele, procura aí uma empresa de comunicação visual, enfim, é difícil achar um serviço muito bom, mas encontre alguma coisa pelo menos para informar, tá? Não precisa ser um material que vá fazer uma comunicação de venda real, enfim, mas se você conseguir aí alguém que faça pelo menos alguma coisa para informar o produto que você vai vender nesse quiosque aqui, nesse mini quiosque, já ajuda. Tá? Aí você vai adesivar ali as laterais, adesivar o que der, e é importante montar um menu, principal, de preferência luminoso, na altura do ponto de vista das pessoas. Tá? Então você vai ter um balcão adesivado, que já vai informar do que se trata, e um menu de preferência iluminado. Tá? Claro que um backlight cristal, como a gente faz aqui, é muito raro de encontrar quem faça. Tá? Enfim, muita gente procura a gente aqui até justamente por causa disso. Muitas outras empresas, até concorrente vem aqui, mas enfim. Você consegue fazer com, talvez, lona backlight, você consiga fazer um painelzinho, ou com um acrílico e adesivo acrílico, alguma coisa assim, tá bom? Só para você ter um menu iluminado que ele vai te dar um pouquinho mais de punch ali, né, de tração na conversão, tá bom? Aí, a adesivação do quiosque, se você trabalhar com um produto bom, com adesivo bom, adesivo 010, laminado BOPP, igual a gente trabalha aqui, ele vai custar mais ou menos uns R$ 256 cada face, tá? Então, por exemplo, você vai ter 3 faces aí, eu imagino que ele estaria colado na parede, né? Então, 3 faces daria R$ 768, certo? R$ 768 de adesivo para você ter uma comunicação nesse quiosque, tá? Gente, comunicação, imagem de produto, principalmente no nosso meio, no nosso mercado de sorvete expresso, é muito importante, tá? Faz muita diferença. Para você montar um luminoso de lona backlight, pelo menos alguma coisa assim, você vai investir pelo menos uns R$ 950, R$ 960, tá? Com um serralheiro e numa empresa de comunicação visual para montar a lona para você, ou talvez o PS, ou talvez o acrílico, né?
Não vai ficar como um filme cristal, mas enfim, pelo menos é um menu iluminado, você vai conseguir ter um apelo um pouquinho melhor, tá? Para a operação do sorvete expresso. Aí você vai ter a parte de utensílios, que é isso que eu estou passando para vocês aqui. Coisa simples, tá? Então a gente está falando de cuba de inox com tampa, de pegador, né? A gente está falando de conchinha de policarbonato, né? O que são essas conchinhas, para você pegar a cobertura. A gente está falando de pote hermético também, que é importante, ó. Esses potinhos herméticos, para guardar confeito, para guardar ovo maltine. Já vamos chegar no mix, tá? No mix que eu trabalharia. Por isso que você precisa desses itens aqui. Então, aí utensílios, para essa operação eu colocaria cerca de R$500 de utensílios, tá? Tô chutando até um pouco alto aqui. Cerca de R$500, você compra tudo e deixa tudo organizado aí nesse quiosquinho de 1,60 por 1,60, que é minúsculo, né? Tá bom? Aí você precisa também, claro, de uma máquina de cartão de crédito. Eu não sei qual é o nível que você tá aí, mas pelo que você disse, você vai começar do zero. Então, cara, é fazer uma conta no PagSeguro, lá no PagBank, e pegar duas maquininhas, as maquininhas, eu pegaria as maquininhas Pro, tá? Nada daquelas maquininhas que tem que usar o celular, enfim, maquininha Pro que emite o ticketzinho, tá bom? Não precisa ser cupom fiscal, mas que emita o ticketzinho para você fazer controle, tá bom? E é uma maquininha que custa R$100, né? Eu coloquei aqui, duas maquininhas de cartão PagSeguro, que é a moderninha Pro, tá? Nada daquele negócio é pouca coisa mais barato, tá? A gente não vale a pena. Então a gente tá falando de duas maquininhas R$100 cada uma, você vai investir R$200 de maquininha. E é bom ter duas, tá? Uma só. Quem tem uma não tem nenhuma, né? Então, às vezes dá um problema em uma não conecta, enfim, é bom ter duas. Até porque você está num lugar movimentado, provavelmente você precisa operar com mais maquininhas. Tá? O custo disso é muito baixo, gente. R$100 cada maquininha. Cada moderninha Pro, R$100, você vai investir R$200 nessas maquininhas, tá bom? Eles já mandam uma quantidade de bobininha lá, depois você compra um pouco mais e deixa. Sempre tenha bastante no seu quiosque. Então, R$200 de maquininha e o estoque para começar. Eu coloquei aqui R$2.000 com esse mix que eu vou te passar aqui, tá bom? R$2.000 você trabalhando com o markup certo, R$2.000 é um estoquezinho para você vender R$6.000, né? Então você começa com os 2.000, trabalha, vende 6.000, compra mais 2.000, né? Se você estiver perto da sua região, está em Fortaleza, com certeza tem, né? A gente pode até te indicar aqui, tem CD aí onde dá para você comprar todas essas coisas, tá? Então você coloca 2.000 de estoque dentro desse quiosquinho, trabalha, vende esses 2.000, provavelmente muito rápido, tá? Vai vender. Então você fez 6.000, pega esses 6.000, bota mais 3.000 ou 2, repete, e vai vendo até você ter noção de quanto vai ser sua semana de pedido e de faturamento, tá bom? Então, Lauro, com tudo isso que eu te passei aqui agora, a gente chegou aqui no investimento de R$23.000, R$268. Então, R$23.300, tá? R$23.300 seria o investimento que você faria para ter essa operação que eu acabei de descrever funcionando, certo? Agora vamos para o mix, tá? Como seria esse mix de produtos e por que ele seria dessa forma, tá? Então vamos lá. Você tem uma máquina, certo? Uma 520 aqui, mas pode ser qualquer outra máquina de balcão. Eu coloquei ela porque é o melhor custo-benefício para essa função aqui, tá bom? Então, para trabalhar com sorvete expresso, você tem um produto cremoso, você tem um produto dentro do padrão, seria essa daqui, tá? Ela à vista 17.000. Aí aqui a gente faz o seguinte, primeira coisa, trabalha com monoproduto. Se você colocar baunilha e chocolate aqui, você vai dividir a produção da máquina e é uma máquina de baixa produção, é uma máquina de sistema conjugado, tá? Então não é interessante, tá bom? Então o que você tem que fazer? Trabalha com um produto só. Você já não tem espaço, trabalhando com um produto só você vai otimizar a capacidade de produção da máquina. Então aqui você vai colocar a baunilha de um lado, baunilha do outro lado também, tira esses dois extratores laterais aqui, ó. Você vê aqui que tem os dois extratores laterais, tira eles e deixa só o do meio. Pode até tirar, tá? Deixa os pistões abaixados aqui, ó, e usa só o do meio. Você vai tirar a baunilha no bico do meio o dia inteiro e com uma capacidade melhor de produção para um equipamento desse, tá bom? Então beleza, aqui resolvido, você trabalha aqui só com baunilha, tá? Que produto você vai usar? Esse quiosque é muito pequeno, não dá para você usar um produto integral, um produto soft premium, porque você tem que bater, tem armazenamento, né?
Então eu consigo operar com soft premium, até 2x2 eu consigo operar. Agora 1,60 por 1,60, cara, muito difícil. 1,60 por 1,60 fica muito difícil de operar com soft premium, porque você vai complicar demais a operação. Então você usa o produto pronto mesmo, o produto UHT, tá? Que é esse tipo de produto aqui, ó. Então você vai pegar aqui, ó, esse tipo de produto, né, baunilha. Você não precisa comprar baunilha de chocolate, então você vai usar um produto só. Isso também já vai otimizar aí para você. Pegou esse produto aqui, despejou aqui, a mesma quantidade nas duas cubas, operou com o bico do meio e acabou. Você tá abastecido de baunilha, que é um produto que vai sair aqui, que vai ser a base dos seus dois produtos principais, tá bom? Então aqui, aliás, principais não, únicos, tá? Nesse caso, eu não trabalharia monoproduto, eu colocaria o milkshake também por causa da alavancagem. O milkshake é um produto pega e vai, que a gente fala, né? E é um produto que tem uma alavancagem boa, principalmente nesse tipo de ponto que você conseguiu, né? Principalmente nesse tipo de ponto. Aí o que eu faria? Eu não trabalharia, por exemplo, igual a gente trabalha na loja, com os 3 tamanhos, ou um quiosque padrão, né? Com os 3 tamanhos, pequeno, médio e grande. Trabalharia com um tamanho só. Então eu pegaria, por exemplo, se pegar aqui o copo, você tem a gente trabalha por padrão com 300, 400 e 500, que é o pequeno, médio e o grande, no caso do milkshake. Aí para você, eu trabalharia com um tamanho só. Então você escolhe um tamanho, eu escolheria 400 ml, tá? Então eu trabalharia vendendo milkshakes só de 400 ml, com esse copo aqui, tá bom? Então, você tem um tamanho só, você já otimiza uma série de coisas nesse espacinho que você tem aí, de 1,60 por 1,60. E os sabores. Que sabores de milkshake você vai trabalhar? Você não pode ficar armazenando muita coisa, porque o espaço é pequeno e a mobilidade na sua dinâmica ali vai ser pequena. Então, um copo só, um tamanho só, um preço só, e você vai trabalhar ali com o que mais funciona quando o assunto é milkshake, tá? Que é morango, chocolate, ovo maltine e maracujá, tá? Então, cara, em qualquer praça, eu tô há 20 anos nesse negócio, em qualquer praça, o que funciona é isso. Para milkshake é o que sempre alavanca, é o que sempre entra nos carros-chefes e é o que sempre vende mais. Ovo maltine, chocolate, maracujá e morango, tá bom? Aí você pode perguntar, pô, Mário, mas eu não tenho chocolate, cara. Eu não tenho chocolate, eu vou trabalhar só com baunilha. Exatamente, não tem problema. O milkshake de chocolate você vai fazer com cobertura premium de chocolate, tá bom? Que é a cobertura que vai estar aqui nessas cubas, tá bom? Cobertura que vai estar aqui nessas cubas. Não tem dor de cabeça. Se você pegar aí o Bob's, por exemplo, né, que é pioneiro aí e sempre foi a marca mais alavancada na venda de milkshake, principalmente milkshake de ovo maltine, lá desde o começo, eles não usam chocolate. Se você vai na loja do Bob's, você vai ver que a base aqui, a massa, é só baunilha. Eles não usam chocolate. E eles vendem o milkshake de chocolate e eles vendem milkshake de ovo maltine, tá bom? Então, isso não é um problema. Você vai conseguir fazer um produto bom dentro do padrão, sim, tá? Usando só baunilha. Então vamos lá. Primeiro produto, ok. Você vai trabalhar com milkshake, um tamanho só, 4 sabores. Só isso. Um preço só. E aí a alavancagem. Vender. Tá bom? Você vai conseguir converter mais fluxo de pessoas porque não tem muita coisa para escolher. É um tamanho só, um preço só. A pessoa vai escolher o sabor ali e rapidinho ela desenrola a venda, né? Após a conversão ali, ela desenrola a venda rápido, pega e sai. Você vai bater isso rapidinho aqui no batedor, sem muita. Não demora muito. Esses são quatro milkshakes que você faz em menos de 2 minutos. Tá? Chutando muito alto, em 2 minutos ele está pronto. Ele está no copo para servir o seu cliente. Tá bom? Então, aí o próximo produto que eu faria. Aqui eu estou mostrando as embalagens da Mais Sorvete, gente. Mas no seu caso aí são embalagens lisas, tá? Se não for, são embalagens lisas. Então aqui é a embalagem lisa e aqui também você pode comprar esses potinhos sem marca nenhuma, ele só branco, enfim, ou de isopor, né? É que de isopor eu acho, eu não gosto muito do potinho de isopor, eu acho que ele passa uma impressão de qualquer coisa, tá? Mas o potinho de papel assim você pode comprar ele sem marca ou com alguma coisa genérica, né? Bonitinho, coloridinho também que ajuda. E aí você vai vender isso aqui como eu estou fazendo lá a série do monoproduto no Totem, né? Que funciona da seguinte forma. Você vai pegar isso daqui, você vai servir uma quantidade de produto aqui de baunilha, tá? Serve aqui uma quantidade de baunilha e a pessoa escolhe alguns complementos ali. Aí você coloca lá, você já vai ter ali nas suas cubas.
Você já vai ter chocolate, você já vai ter ovo, você já vai ter chocolate, vai ter morango, vai ter chocolate, morango e maracujá, certo? Três coberturas para a pessoa escolher e você tem ovo maltine. Então a pessoa poderia escolher entre esse confeito que é o ovo maltine e essas 3 coberturas e algum chocolate. Então você coloca lá testa algum chocolate, tipo soufflé, bis, M&M's, enfim, coloca alguns chocolates lá e a pessoa escolhe o que ela quer e você monta aqui com um CMV bem baixo e um valor agregado muito alto, tá bom? Então aqui você vai servir o 200 gramas mais ou menos de produto, tá? A cobertura, um confeito ou alguma coisa assim, e o chocolate, algum chocolate que a pessoa tenha de preferência, tá? Você vai ter um CMV baixo, você tem um valor agregado bem interessante, coisa de 15, 16 reais nessa operação você consegue vender isso daqui, e é um produto só, a pessoa escolhe rápido ali, tem diversidade, né? Apesar de ser um produto só, tem diversidade porque ela pode escolher alguns complementos, tá? E pronto, você converteu uma venda ali, um ticket de 15, 16 reais facilmente. Então você tem 2 produtos, não é uma operação monoproduto. Ela vai ser monoproduto, baseado só aqui em trabalhar só com baunilha para otimizar, tá certo? Então, Lauro, eu faria isso para esse negócio funcionar, tá bom? Aí aqui, uma coisa importante também, ingredientes, tá? Ah, não dá para trabalhar com produto integral. Beleza, você vai procurar o melhor produto HT que tiver, tá? Eu indico Poleng ou Vigor, né? Eu acho que hoje, pelo que eu tenho visto, os melhores, produto pronto assim, o HT, os melhores são Poleng e Vigor, tá bom? Cara, cobertura. Meu, você precisa sair da mesmice, do deserto ali, ó. A galera, todo mundo que trabalha com sorvete expresso, enfim, com milkshake, você vê a galera saborizando o produto com esse tipo de cobertura aqui, ó, né? Isso aqui é cobertura de garrafa, Marvi. Para saborizar, a gente usa esse tipo de cobertura aqui para decorar o copo. Às vezes, principalmente se você for trabalhar com copo liso, né, que vai estar todo liso, então você usa para decorar o copo e você deixa o produto ali mais atraente também, é uma questão estética, tá? Mas para dar sabor, para você fidelizar lá o seu cliente, a pessoa que vai comprar lá no seu quiosque, aí você precisa usar um produto com mais qualidade, que alavanque esse sabor que você precisa ter para fidelizar esse cara, esse cliente, tá? Porque por mais que seja um ponto de alto fluxo, você vai ter uma recorrência muito grande, e essa recorrência muitas vezes paga suas contas e dá lucro. E a recorrência, ela não volta se for um produto igual ela encontra em qualquer lugar, tá bom? Então, vai saborizar. Então ali, a sua cobertura de morango, a sua cobertura de chocolate e a sua cobertura de maracujá, ela tem que ser uma coisa melhor, tá? Esse aqui é um exemplo, tá? Essa suíte aqui. Você tem JB, você tem Brigata, que você vai encontrar muito como preparado, tá? Então, preparado de morango, preparado de maracujá, ou cobertura com pedaços também. Algumas pessoas usam o termo cobertura com pedaços. Então, é um produto mais rico, feito com fruta de verdade, né? Não é só açúcar e saborizante, tá bom? Então, para dar sabor, você usa produto de qualidade, que aí você vai fidelizar o seu cliente ali, principalmente o cliente recorrente. Você está falando de uma galeria com 4.000 pessoas por dia, cara, só de recorrência ali, ele já vai te dar um lucro absurdo. Só a recorrência, que são as pessoas que trabalham ali no entorno, que trabalham nas lojas dessas galerias. Só essas pessoas aí, né? Quando a gente fala, por exemplo, de hipermercado, a recorrência de hipermercado, cara, ela é quase metade do faturamento. Então, assim, o que é essa recorrência? São os funcionários do mercado. Os funcionários das lojas, os funcionários das lojas dos malls ali, as pessoas que todo dia vão lá e tomam milkshake, comem uma casquinha, almoça, depois vai lá e pega um produto seu, entendeu? Isso chama recorrência. E só essa recorrência você precisa fidelizar. Porque o cara do fluxo, que vai lá de vez em quando, se você perder a venda dele por causa de um uso de um produto ruim, talvez não faça tanta diferença para aquele cliente ali. Mas você perde muito na sua recorrência, tá? E você perde muito também no boca a boca. Então, o ideal é sempre trabalhar com o melhor possível, tá bom? Galera, o vídeo ficou longo de novo, não tem como não ficar longo esse tipo de vídeo, tá bom? Lauro, espero ter respondido sua questão. Eu faria dessa forma, como eu expliquei para você aqui, tá bom? Eu faria uma operação, praticamente uma operação monoproduto, vendendo 2 produtos sem muita ramificação. Você tem diversidade, né? São 4 sabores de milkshake, o mix aqui, o flurry que você vai fazer, você consegue ter ali uma diversidade de ingredientes,
mas é tudo muito rápido, uma escolha muito rápida, a venda é rápida e a pessoa não perde muito tempo. São 2 produtos apenas. E, no caso do milkshake, um tamanho só de milkshake. Com isso, Lauro, você vai faturar aí nesse ponto. Vamos voltar agora lá para a conversão, tá? Só para finalizar. Você falou 4 mil pessoas por dia, né? Então eu entendo, tá? Eu entendo que a conversão de mercado ela vai ser a conversão, né, a conversão padrão de mercado é de 4%. Como eu falei no começo aqui, eu faria um planejamento pensando em 2,5%. O que vai dar pra gente um resultado ali mais ou menos de 100 tickets por dia, certo? Isso no pior cenário. Eu acho que é mais, tá? Eu acho que uma operação dessa que você está colocando aqui, ela vai te dar, você não colocou aluguel, né? Mas ela vai te dar um rendimento maior. Mas vamos colocar então, vamos colocar o pior cenário. Você está falando de 100 tickets. O seu ticket médio aqui com esse produto e com esse produto, tá? Ele vai ser próximo de 12 reais, tá? Então vamos colocar, vamos imaginar que fosse 10 reais para a conta ficar redonda. 10 reais, 100 tickets a 10 reais, a gente está falando de R$ 1.000 por dia, certo? R$ 1.000 por dia. Aqui, no mínimo, você teria, vai, 15, 12, você teria 12 reais, vai. 12 reais, R$ 1.200 por dia no pior cenário. Então o seu faturamento aí, ele provavelmente seria de, no mínimo, R$ 1.200 por dia, no pior cenário. Com tudo que você passou aqui, sem ver de perto, claro, mas eu analiso aí só, eu colocaria alguma coisa perto de R$ 2.000, 2.000 alguma coisa, tá? 2.200, enfim. Mas no pior cenário, você faz o planejamento, no pior cenário, calcula aí uns R$ 1.200 por dia de faturamento, com certeza nessa praça aí. E, gente, com um investimento de R$ 24.000, por favor, né? Por favor, é um ótimo negócio sim, tá bom? Então, Lauro, muito obrigado. O vídeo ficou longo, mas não tem como ficar muito curto esse tipo de vídeo, tá bom? Enfim, muito obrigado por acompanhar a gente, muito obrigado por estarem aqui, por fazerem parte do nosso trabalho, tá bom? Até o próximo vídeo. Boas vendas e bons negócios.